Louvamos a Deus por essa rica oportunidade, pois ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. Muito bem, eu quero neste momento trazer também uma palavra da parte de Deus, do coração de Deus direto para o seu coração, aproveitando sempre cada oportunidade para transmitir a palavra de Deus, porque eu creio que na palavra de Deus nós podemos adquirir a fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se eu preciso de fé, o único caminho é ouvir a palavra. Ouvindo a palavra, com certeza a minha fé vai surgir, vai crescer, vai ser fortalecida. Hebreus capítulo 12 diz que Jesus é o autor e consumador da fé. É Jesus quem é o autor e é Jesus quem faz, quem estabelece esta fé. E como é que ele faz isso? Por meio da sua palavra. Pedro disse lá na Porta Formosa, quando aquele paralítico foi curado, Pedro disse que foi por causa da fé dele, a fé que vem por meio de Jesus, que deu àquele homem aquela perfeita saúde. Então a fé vem por meio de Cristo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, porque Cristo é representado pela sua palavra, a sua palavra é Cristo. Certo? E eu quero trazer para você um texto na palavra do Senhor, que está na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, a parte A, somente a parte A do versículo 10, que diz assim: pela graça de Deus, sou o que sou. Muito conhecido. Pela graça de Deus, sou o que sou. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Podemos observar a palavra do Senhor aqui. O apóstolo Paulo, ele é um ensinador excelente. Todo mundo sabe disso. E Paulo chegou a citar algumas coisas a seu respeito nas cartas que ele escreveu. Teve uma hora que Paulo disse: eu sou imitador de Cristo. Outra hora ele disse: eu sou apóstolo de Cristo. Outra hora eu sou servo de Cristo. Outra hora ele fala outras coisas. Ensinou na carta aos Efésios que nós somos filhos, herdeiros, herança. Esta palavra eu estou trazendo para você neste momento, porque de repente alguém que está nos ouvindo aqui, pode então ser aquela pessoa que se acha que não é nada. Não é assim? Não existe pessoas que dizem: irmão, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. Achando que com isso ele é muito humilde, que ela é muito humilde. Mas será que a Bíblia diz isso? Porque Paulo reconheceu: sou imitador de Cristo, sou apóstolo, sou servo, sou herança, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, ministro, doutor dos gentios. Só que Paulo, ele reconhecia que tudo o que ele era foi por causa da graça. Ele disse: pela graça de Deus, pela graça que Deus manifestou por meio de Jesus Cristo, Paulo disse: eu sou o que sou. Há um tempo atrás, eu ouvi uma ilustração, ou uma história, não me lembro bem, mas um certo homem tinha um galinheiro. Tinha um galinheiro grande, um galinheiro com muitas galinhas mesmo. Mas alguém observou que no meio das galinhas tinha uma ave muito diferente. Uma ave feia, uma ave completamente diferente das galinhas. E era exatamente um urubu. Todo mundo conhece o que é um urubu? Uma ave que come carniça, né? Pássaro grande.
voa muito alto, consegue grandes alturas, consegue voar muitas horas. E alguém perguntou àquele homem do galinheiro, disse, esse é um urubu? Ele disse, é um urubu. E por que ele não voa? Ele disse, não sei. Mas como ele foi criado junto com as galinhas desde pequenininho, então acredito que ele pensa que é uma galinha. E por isso que aquela ave não saía dali do galinheiro, não ia embora. Porque ele imaginava, criado com as galinhas, ele era uma galinha. Há pouco tempo eu estava vendo um desenho animado junto com a minha esposa, um desenho de pássaro, um filme de pássaro, porém um desenho animado, e um pardal. Na hora do seu nascimento, seus pais foram atacados, e quando ele nasceu, a primeira ave que ele viu foi uma cegonha. Isso no desenho animado. E a cegonha, com compaixão do pardal, criou o pardal junto com seu parceiro. E esse parceiro, esse casal de cegonhas tinha um filhote. Criaram junto e o pardal cresceu achando que ele era uma cegonha. Quando alguém perguntava, você é o quê? Sou uma cegonha. Porém, ele era um pardal. Mas criado no meio da cegonha, ele achava que era um pardal. Claro, isso é um desenho animado. Mas a outra história, a ilustração, nós podemos perceber o seguinte, como aquele urubu foi criado no meio das galinhas, ele imaginava que era uma galinha. Ele podia voar grandes alturas, ele podia ser livre, ele podia atingir outros patamares, mas ele não fazia, porque ele não sabia quem realmente ele era. E eu percebo que na vida espiritual há muitos crentes na mesma situação que esta ave. Ele está criado, por estar criado nesse mundo, por pertencermos a esta vida, muitas vezes nós queremos nos munir de uma humildade, de um sentimento em que nós esquecemos quem realmente somos. Eu estava ouvindo a pregação de uma irmã há poucos dias, e a irmã disse, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada. E eu fiquei analisando a mensagem daquela irmã, bem intencionada, uma irmã crente, uma mulher de Deus, mas a sua mente estava completamente diferente do que a palavra de Deus diz. Porque Paulo diz aqui, pela graça de Deus sou o que sou. E se você olhar os escritos de Paulo, você vai observar que Paulo disse alguma coisa a seu respeito. Por exemplo, o crente diz, mas eu não posso nada, eu não posso nada. Mas é isso que a Bíblia diz do crente? Filipenses capítulo 4, se eu não estou enganado, versículo 13. O que é que diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas de quando em vez nós somos pegos de surpresa e ficamos, mas eu não posso nada, eu não posso nada, eu não posso nada. Eu não tenho nada, eu não sou nada. Como eu não sou nada? Se a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, pertenço à família de Deus, sou salvo em Jesus Cristo, herdeiro da glória de Deus. E aí vai.
Se eu sou tudo isso, como eu não sou nada? Pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo reconhece que tudo que ele é graças a esta graça que Deus manifestou. Mas ele não descarta que ele é, mas é por causa da graça. É por causa de Cristo. É o que somos em Cristo. Por exemplo, ainda há pouco estava falando com um irmão, e a gente brincamos um com o outro, mas eu sou fraco, o outro eu também sou fraco, mas depois eu parei e disse, nós não somos fracos. Aí você pode até dizer, que é isso, meu Geraldo? Nós somos muito fracos. Nós não somos fracos. Por que não somos fracos? Porque a Bíblia diz, o próprio Deus disse assim, diga ao fraco, eu sou forte. E o apóstolo Paulo disse, quando eu penso que estou fraco, então eu sou forte. Às vezes a gente fica se colocando numa posição de que não mereço nada, não tenho nada, não posso nada, não sou nada. Mas é claro que nós somos em Cristo, pela graça de Deus. Devemos parar de dizer certas coisas e assumir o que a palavra diz ao nosso respeito. Não é o que eu penso, não é o que alguém pensa, é o que a palavra diz ao nosso respeito. Porque o que a palavra disser que eu sou, então eu sou. E por causa desses pensamentos que não estão na Bíblia, o que é que acontece? As pessoas se privam de grandes maravilhas de Deus, de grandes bênçãos de Deus. Por quê? Porque para elas não são dignas, não merecem, não podem, porque não são nada. Ora, se nós não fôssemos nada, por que custamos tão caro? Porque Deus pagou tão caro por cada um de nós. Devemos evitar, devemos fugir da prepotência, da soberba, mas devemos assumir o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Se pela graça de Deus sou o que sou, eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. A palavra de Deus diz que em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu sou um campeão. Mas quantas pessoas se munem de um pensamento de derrota? É derrotado. Eu perdi. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou um Zé Ninguém. Eu sou nada na vida. Mas a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que é. Estes pensamentos faz com que a gente não avance. Ou seja, vamos pensar na história que eu falei. Aquela ave poderia viver em cima, no entanto, estava vivendo embaixo. Aquela ave poderia viver livre nas alturas, estava vivendo dentro de um galinheiro. Por quê? Porque ela não sabia quem ela era e a capacidade que ela tinha. Quando a gente sabe quem realmente somos, conforme a palavra de Deus, estou me referindo àquilo que a palavra diz que somos. Aí nós descobrimos que podemos ir mais adiante, que podemos voar mais alto, que podemos chegar mais longe. Tudo muda, porque você sabe que aquilo que nós pensamos, se eu não estou enganado, o livro de Provérbios diz que como o homem pensa, assim ele é. Se ele só pensa em fracassos, se só pensa negativo, se só pensa em derrota, se só pensa que ele não é nada, não pode, não tem, não é, não vai. Imagino
uma pessoa dessa, como ele pode sair do canto? Como Deus pode se utilizar de alguém? Como Deus pode entregar coisas grandes nas mãos de uma pessoa dessa? Não pode. Ele não vai adiante. Ele não luta. Ele não se dispõe, porque para ele não é nada. Mas em Cristo, sou o que sou. Assuma, a partir dessa noite, desse momento, a partir desta palavra, assuma aquilo que você é na palavra. E você poderá ter aquilo que a palavra diz que você pode ter. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso. Você pode. Você pode ir mais além, desde que você aceite o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Aceite o que a Bíblia diz sobre você, e você vai aceitar o que a Bíblia diz que você pode ter. E aí você vai mais longe com Deus. E que Deus abençoe a sua vida de uma forma maravilhosa. Você entenda isso. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Eu repito, aceite o que a Bíblia diz que você é em Cristo, por meio da graça. E você vai conseguir lutar por aquilo que a Bíblia diz que você pode ter. Saia desse pensamento tão pequeno, tão mesquinho, tão negativo, que só lhe tem colocado para baixo, que lhe deixa em situações difíceis. Você não sai do canto. Você sonha, mas não sai do canto. É porque sonha, mas a sua mente diz, mas não pode. Você não é, você não tem, você não vai, você não consegue. E aí, você não anda porque você absorve o que a palavra diz. O que esses pensamentos, aliás, diz para você e não o que a palavra diz. Por isso Paulo foi mais longe. Paulo chegou a dizer que trabalhou mais do que os apóstolos que viveram com Cristo. É brincadeira? Paulo disse isso. Trabalhei muito mais do que eles. E eles estiveram com Cristo pessoalmente, conviveram 3 anos e meio com Jesus. Mas Paulo chegou a dizer, eu trabalhei mais do que eles. Por quê? Paulo trabalhou mais do que eles. Porque Paulo foi mais além no seu pensamento. Paulo descobriu primeiro coisas que eles, que conviveram com Jesus, não descobriram. E então Paulo conseguiu ir mais além. Você quer ir mais além? Descubra o que a palavra de Deus diz sobre você e aonde ela diz que você pode chegar. E o que ela disser sobre você é o que você é. E o que ela disser que onde você pode chegar, você pode chegar. A palavra de Deus é a autoridade máxima. Aceitemos a palavra e assim seremos vitoriosos em o nome de Jesus. Deus te abençoe.